Olá, pessoal. Vamos começar aqui, então, a nossa sessão. Sejam todos bem-vindos à sessão simultânea do 23º FENESP. Meu nome é Roberta Lins, eu sou advogada no SEMESP e terei o prazer de moderar este painel com vocês. Gostaria de lembrá-los que teremos um debate com os palestrantes ao final da sessão e todos podem participar, fazendo perguntas pelo chat. Vou ficar de olho nas perguntas de vocês para que possamos explorar ao máximo todo o conteúdo deste painel. Espero que tenham aproveitado a plataforma do evento até aqui. Tem muita coisa legal acontecendo e até um filme exclusivo que será transmitido até amanhã. Todas as atividades que vocês realizarem na plataforma é pontuada e ao final do evento mostraremos o ranking dos 3 mais engajados que ganharão um prêmio especial. Para dar início ao nosso painel, convido o Mr. Eric Gibbs para a sua apresentação. O Álvaro Venegas nos ajudará dando uma traduzida no que o professor Eric Gibbs comentar para aqueles que não têm influência no idioma inglês, tá bom? O palco é seu, professor Eric Gibbs. Welcome. Ok. Na verdade, aqui quem fala inicialmente sou eu, Álvaro Venegas, né? E nós vamos, então, discorrer sobre a integridade e as suas ferramentas para que a gente garanta a integridade na educação, né? Eu vou trocar a câmera agora e vamos, então, receber Eric Gibbs. Hi, Eric Gibbs. Mr. Eric Gibbs, it's a pleasure to have you at the FINESP, 23rd FINESP. É um prazer receber o Eric Gibbs, que é o presidente da Original, uma importante companhia de garantia de conteúdo, de garantia de originalidade, né? E que ela tem a região de Américas como sua responsabilidade. Então, hi, Eric Gibbs. First words for our audience, please. Alvaro, FINESP, thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. Então, ele agradece a oportunidade, né? E vamos, então, iniciar diretamente já no assunto. What about integrity on education? Tell us something about integrity on education. Integridade na educação. Primeiras palavras, please. Yeah, I mean, integrity is core to any institution's reputation, first and foremost. To the degree, the certificate, I think, as we all have seen post-pandemic, academic integrity has become at the first and foremost. I'm going to pause here and really focus in on core values from the International Center for Academic Integrity. Some of those actually are the 6 values for education. Those would be honesty, trust, fairness, respect, responsibility, and courage. These are really core values that really kind of build upon the foundation for academic integrity. Ok. A integridade acadêmica, segundo o Mr. Gibbs, ela é baseada, então, em 6 valores que são fundamentais e funcionam realmente como os pilares da integridade acadêmica. Aliás, a integridade acadêmica tem até uma fundação internacional que cuida de integridade acadêmica. Mais tarde passaremos até a URL, passo no chat para vocês poderem dar uma espiada. Mas, basicamente, são 6 valores. Primeiro, honestidade, confiança, equidade, respeito, responsabilidade e o último deles, encorajamento. Como numa outra oportunidade nós falamos sobre isso, eu vou colocar no chat também esses 6 valores fundamentais que são defendidos também pela International Academic Integrity,
que é uma organização internacional. Okay, these 6 values are quite important. And you mentioned earlier that this International Academy Integrity Organization had one huge study. Tell us about this study. Então, inicialmente, o Mr. Gibbs me falou que tem um estudo sensacional sobre integridade, e ele vai falar sobre ele agora. All right. If we look at academic integrity, I think it's important to understand why it's important. Why do colleges and universities, higher education and academia need academic integrity solutions? Or why is academic integrity important for this moral compass for higher education institutions? The most well-known study for academic integrity was conducted by the late Dr. Donald McCabe and the International Center for Academic Integrity from 2002 to 2015. It was solicited by student surveys. So students were actually sent surveys. They self-selected and answered these surveys. And it was a quite large sample size. So for undergraduate students in higher education, the sample size was roughly 71,000 students, the number of students that actually responded to these surveys. The percent of students who admitted cheating on tests, roughly 39%, again, self-selected, answered that they had cheated on tests. Percent who admitted cheating on a written assignment. So something that Original, a plagiarism prevention tool, could actually assist on, 62% admitted cheating on a written assessment or assignment. And the percent total who admit written or test cheating, so both combined, 68%. So Alvaro, this was at the undergraduate level. We'll also then move to the postgraduate. So you would expect a little different as students matriculate from undergraduate to graduate. The graduate student, the sample size was a little less, so 17,000 students, again, self-selected in the survey. Percent of who admit cheating on a test, 17% versus the 39% on the undergraduate. Percent who admit cheating on a written assignment, again, something Original, a plagiarism prevention or an academic integrity solution could assist on, 40%. You exchange that with undergraduate, 62%. And the percent total who admit written or test cheating, 43%. Again, the delta there, 43 versus the 68%. So the takeaway here is it's quite disturbing. You have individual students that are self-selecting, admitting that there are cheating going on in these higher education institutions. So this is something that's quite concerning, both not only from a student perspective, but also from an institutional quality, both at the institutional level as well as at the postgraduate level. Ok. Well, muito bem. O International Center for Academic Integrity, eles, através do falecido Professor McCabe, eles conduziram um estudo entre 2002 e 2015, portanto, antes da pandemia, onde a coisa acabou ficando um pouco mais séria, né? Mas com 71 mil estudantes que puderam responder de maneira espontânea, 71 mil estudantes de graduação responderam de maneira espontânea e os resultados foram interessantes, ou preocupantes, melhor dizendo. 39% admitiram condutas reprováveis em provas. 62% admitiram terem usado conteúdos de terceiros, desde copiar, colar, até outras coisas, 62%. E no total, 68% admitiu que em algum momento não teve uma conduta que atendesse os quesitos da
da integridade acadêmica. Então, isso na graduação. Na pós-graduação, a gente esperava algo melhor, né? Um resultado mais com níveis menores, né? E foi o que aconteceu, porque foram 17 mil entrevistas, né? Entrevistas em que a pessoa respondia também da mesma forma, múltipla escolha, né? Sem se identificar, apenas com um ticket que foi entregue aleatório para os participantes. E 17%, então, tiveram condutas em prova, 17% em condutas não regulares em provas, 40% em entregas de trabalhos, e entregas de trabalhos escritos, 40%, e 43% de uma maneira geral. Então, o que a gente vê que da do pessoal de graduação, a gente sai de 62 e consegue chegar agora em 40, mas ainda assim 40 é um número muito alto. E conforme disse o Mr. Gibbs, nós temos a possibilidade, o quê? O pessoal da Original tem possibilidade, os sistemas de detecção e enquadramento de plágio e não conformidade autoral, eles conseguem ajudar nesses 40% da pós-graduação e 62% dos alunos na graduação, né? E isso acaba sendo importante, por quê? Porque a garantia da integridade com o aluno, com o pesquisador, ela faz parte, o quê? De um dos principais pilares de valor da educação, né? Das instituições de ensino superior, que é o caso aqui do foco da Finesp, né? Então, nós vamos agora passar para um outro ponto importante, já que eu falei que as instituições de ensino, elas se preocupam, obviamente, com o ensino, mas elas devem ter também uma preocupação com relação à governança, né? Com relação à administração da sua empresa, administração de riscos, né? Então, eu vou perguntar agora para o Eric Gibbs, como é que nesse mundo, nesse momento do tal do ESG, né, que é Environment, né, que é a administração moderna das empresas, alguns de vocês são de grandes instituições, e o ESG está, um top trend, como diriam por aí, né? Então, o ESG é meio ambiente, preocupação social e preocupação de governança. Como é que o ESG se comporta com relação aos problemas de riscos, né? And now, Mr. Gibbs, tell us something about ESG, mainly on the risk assessment in the education institutions, and how can you help them with this issue? Yeah, I mean, Alvaro, to address ESG, from a risk assessment issue, it all starts kind of, if you take these core fundamental values that we're talking about and place integrity at the middle of it. We're talking about everything from, if you take even publications or content, being able to actually validate content and from a pre-publication perspective. From a business perspective of ethics and morality, it all goes back to students in the classroom today being able then to matriculate into the workforce, having these ethical and integrity skill sets to be able to make good decisions. The earlier on that you actually have those skill sets and the knowledge to be able to put this into practice, those individuals that come into the workforce have those fundamental values, can put into practice early in their education to ensure that we're better off as a global economy. Ok.
Well, conforme Mr. Gibbs diz, a integridade, o risco de integridade, ele aparece de uma maneira geral como ética nas instituições de ensino, ele aparece na parte do andamento das instituições de ensino, no material que professores distribuem, no material, nos trabalhos que alunos submetem via LMS, via entrega que seja por e-mail, e principalmente um risco que é bem grande, que é o risco do conteúdo. Grandes instituições, médias e pequenas, contratam conteúdo de professores. Geralmente tem aquele contrato de cessão de direitos autorais, no qual existe, inclusive, a questão de originalidade e exclusividade. Então, quando o nosso amigo Juliano Palos dá a sua palestra sobre plágio e como reduzir essa ameaça para as instituições de ensino, ele costuma falar, inclusive, de um tipo de plágio que é o autoplágio. Eu, Álvaro, posso ser contratado por uma empresa, eu entrego o meu material, livro, apostila, etc., e depois, eventualmente, caio na tentação e vendo trechos para outras, faço um outro trabalho com trechos absolutamente iguais daqueles que foram feitos. De quem é a responsabilidade final? De quem comprou, de quem contratou, de quem fez? Na verdade, acaba sendo de todos. E é por isso que isso é um risco. Se nós tivermos como verificar se o material que nós estamos comprando efetivamente ele é original, nós teremos uma chance muito boa. Então, isso acaba sendo aí muito importante para quê? Para se reduzir o tal da gestão de risco, que é uma das pedras fundamentais, o quê? Da gestão de empresas, né? Nós estamos lidando com gestão do ensino superior e tem o lado também empresa. Ok, vamos agora ao quarto item, que é como é que nós implementamos, então, uma estrutura, um programa de garantia de integridade acadêmica. Mr. Gibbs, how can we implement an academic integrity program in the education system, institutions? So we deal with institutions, on a daily basis, and everybody from just starting out with an academic integrity solution or even an academic integrity process, either from scratch or actually modernizing your academic integrity solutions. As the pandemic has shown, students are becoming quite tricky with the new technologies, and so academic integrity solutions are having to be modernized. I think there's really three pillars that we believe at Original that need to be addressed in academic integrity policies. One is good course design, being able to actually have the ideas of good assessments, quality course designs, outcomes, etc. That is really the first core pillar. The second one is transparency and putting the student first in the conversation on academic integrity. What is that transparency? What is the conversation of what is allowed in the classroom and what is not permitted in the classroom? And the third component, which is kind of ironic to have the conversation as a plagiarism prevention tool or an academic integrity tool, which is the technology. The technology is not always going to be the solution. Most of the time, individuals would say, technology is the silver bullet that's going to solve all your problems. And I'm here today to tell you that if you don't have all three, you're not going to be addressing all of the issues. So that is the ability to be able to have all three of those core components
that is the optimal solution to have a quality academic integrity solution. Ok. Mr. Gibbs nos diz, a implementação ela é baseada em 3 etapas, em 3 pilares, melhor dizendo. O primeiro deles é termos um projeto pedagógico educacional que realmente faça o engajamento de alunos e principalmente, num primeiro momento, de professores, sempre no âmbito de passar conteúdo de maneira interativa, quer seja pelas metodologias ativas ou metodologias tradicionais, mas um bom projeto pedagógico, isso vai trazer um bom projeto de curso, né? Para se desenvolver o quê? As habilidades, as potencialidades dos alunos. Segundo, termos a ideia de transparência, né? Tanto é que, numa das implementações que nós fizemos em conjunto com a Original, que é a companhia que o Mr. Gibbs preside, né? Aqui no Brasil, nós tivemos que fazer, primeiro, nós sempre fazemos, a rigor, com os professores, um primeiro bate-bola para que o pessoal entenda realmente que a tecnologia que identifica se o trabalho é original, se ele foi copiado, se as citações não estão corretamente colocadas, se o trabalho é incompatível com o estilo literário, o estilo de escrita do aluno, né? Mas antes de chegar nisso, nós temos o quê? Que conhecer o ambiente como um todo, né? Então, o professor vai usar a ferramenta não como uma silver bullet, como ele disse, não com a bala de prata, né? Para ser a única bala na agulha, como a gente diria em português, né? Mas a ideia é que ele faça parte de um contexto. Uma campanha com alunos é muito importante. Juliano Palo sempre diz, campanha com alunos funciona. Quando o pessoal na Unicamp fez uma pesquisa, somente 12% dos alunos acertaram o que era plágio. Todo mundo achava que era só copy-paste, não é. E copy-paste do trabalho todo, não. E, por fim, aí sim, a parte tecnológica que vai possibilitar que um professor receba trabalho dos seus alunos lá em Word, PDF, arquivo de PowerPoint, etc., e ele faça, então, uma análise, né? E como ele vai receber? 1 a 1? Ah, não, através do LMS? Perfeito. Então, isso tudo vai estar englobado no ferramental tecnológico. Então, o primeiro é projetos bem elaborados de educação, a transparência com o aluno, olha, estaremos verificando, com pais de alunos, inclusive, né? Então, um importante colégio aqui de São Paulo implementou e, após termos feito as dinâmicas com os professores, como é que ia funcionar, inclusive a tecnologia, depois a direção chamou os professores, fez uma grande convenção online e explicou da importância da originalidade e da importância da originalidade para o desenvolvimento acadêmico dos alunos que não necessariamente vão depois se formar na carreira que vão fazer depois na faculdade, mas serão cidadãos do mundo, né? Hoje a gente diz que os nossos alunos, eles entram para fazer a faculdade e passam tempo, eles trabalham numa profissão que não existe no dia de hoje. Muito bem. Agora eu vou perguntar, então, um pouco já sobre tecnologia, aí sim, já falando um pouco mais de Original, né? E como é que funciona a ideia da tecnologia, inclusive com essa novidade aí, que é o uso de inteligência artificial. Mr. Gibbs, what about
original technology that now is using artificial intelligence. Can you tell us something about? So for the last 20 years, Original has really utilized some of the plagiarism prevention tools, text similarity detection. That has really been our core. I think when you look at the machine learning components of that, that has been the core technology. Advancements such as an artificial intelligence is something that we've looked into. And so that component has really been, that really bridges into something that we want to compare the ability of paper submissions. And where I'm going with this is if I lean into this, it's being able to compare drafts or submissions from students. So we do a very, very good job of being an anti-plagiarism solution. So I think we've had the conversation of an analogy of antivirus or a virus comparison. But where we're going with this is a total academic integrity solution is being able then not only to do an anti-plagiarism solution, but also to be able to validate or to have an authenticity component for a student that actually writes a paper. What do I mean by that? So as a student writes a paper, they submit to Original through a learning management system or directly through Original. What we can do is compare versions. So in week one of a course, they submit to Original. In week 3, they submit another paper. What we can do is through writing style analysis or stylometry, we can actually then analyze the writing of that individual student and through analytics be able to compare and identify if that student actually make an assumption, wrote that paper. So this analysis that actually is being compared then allows the individual instructor, as they already will know as they're reading through the paper, be able to make a judgment call, just as if they do the plagiarism check. We're not plagiarism detection, where they're being able to actually check the paper. They're making a detection if that student wrote the paper. So from the stylometry component, we're able to make an assumption. And then for the institution, Alvaro, we are actually protecting the integrity. Going back to the initial conversation from question 1, the very thing that we're doing is in protecting the integrity of the institution by saying the individual that wrote the paper is the individual that actually is getting the grade, the assessment, the degree, the credential as they matriculate through into the job force. Ok. Tenho que tomar notas aqui, porque são vários conceitos, né? I'm taking notes. All right. Muito bem. A ideia é que, no caso da Original, né, é uma empresa aí que já trabalha há 20 anos com prevenção de plágio, né? Em especial, fazendo análise de documentos, né? De documentos, onde eles têm um repositório gigantesco de conteúdos de centenas de universidades. Para se ter uma ideia, das 24 maiores universidades de Portugal, eles atendem 20 delas. E aqui no Brasil nós já temos aí um conjunto aí interessante, já são 18 universidades que já fazem uso, mas na verdade a ideia é, a prevenção, ela é a tecnologia já dominada totalmente pela Original. Inclusive eles conseguem pegar o que vem acontecendo ultimamente. Alunos em casa fazendo seus trabalhos ou pegando partes de trabalho e mandando para sites de hackers, né? E aí eles inserem caracteres invisíveis e o professor lê, tá ok, sendo que foi copiado do trabalho de 2 anos atrás, por exemplo. Então, isso daí eles já têm tranquilamente, mas o momento agora importante é a chegada da inteligência artificial que faz análise de trabalhos que vão sendo submetidos, né? Então, tem um primeiro trabalho, um segundo trabalho do mesmo aluno, do terceiro, a aluna mandou, tal, aquela coisa toda, e ele já então entende qual é o estilo de escrita. Tanto é que existe até um
stylometry, né? Que é um orientador de estilo de escrita, para quando chegar um trabalho completamente distinto, opa, temos alguma coisa errada. Senhor aluno, chegue aqui, vamos ver como é que você chegou neste resultado, né? Então, isso tudo é bem importante para quê? Para que a gente possa fazer o quê? A proteção da integridade acadêmica da instituição de ensino, né? Então, por esse lado, tanto é que o Mr. Gibbs falou, antigamente, muita gente falava, não precisamos de antivírus em computadores, né? E da mesma forma, a gente ouvia anos atrás, não precisamos de estratégia de integridade, basta um antivírus. Meu professor pega um antivírus grátis que tenha na internet, mas, primeiro, não é uma solução institucionalizada da instituição. Cada um faz de um jeito, cada um pega um. E aí é que se gera o risco, né? Nós tivemos casos recentes aí de pessoas que até iam entrar no governo e que foi se pesquisar e o trabalho era parte de fruto de plágio, né? A hora que perguntaram para a instituição de ensino, não, o professor, o orientador deve ter visto isso. O orientador falou, eu vi do jeito que deu para ver naquela época. Não tinham me passado um ferramental, uma política, e isso escancarou isso daí, o que arranha a imagem de qualquer empresa, de qualquer instituição de ensino. Muito bem, gente. E aí, a nossa... Não sei como é que estamos de tempo, Roberta? Olha, Álvaro, na realidade, estão pedindo já para encerrar, em razão da próxima sessão. Ok. Mas acho que dá para a gente falar mais uns 10 minutinhos. Tá. Eu vou pedir para o pessoal da ENGE colocar, inclusive, porque na semana que vem nós teremos um webinar especial de implementação de metodologias de integridade acadêmica. Então, quem tiver interesse, se puder colocar no chat, Isabela, não sei se é possível. Olha lá, já tá lá. Ok, então quem quiser, colocou ali. Quem quiser se inscrever é muito importante. Inclusive, quem fizer parte disso daí, o Juliano que vai apresentar, depois tem uma licença para o pessoal testar trabalhos, né? Outro dia nós tivemos uma pessoa de uma instituição de ensino que foi testar e deu 30% de similaridades, né? O que era... E a similaridade que o Original dá não é falso positivo, né? Então, isso é bem importante. Well, Mr. Gibbs, please, last words for our audience today. Before questioning, se tivermos perguntas, por favor. And now, please. Yeah, Roberta and Alvaro, thank you very much for the time. I would like to just say that if you have questions or if you have more information, please feel free to visit original.com. Also, as a trusted partner with ENG, I would highly recommend you reach out to our trusted partner here in Brazil. Certainly, I think as we indicated, academic integrity, as the pandemic has shared, has become first and foremost on the mindsets, not only of institutions, but also in K-12. I think we're starting to see students start to find issues in K-12 that are matriculating into higher educations. But I also say, I'm also going to revert back and say that, that the issues that the International Center for Academic Integrity, those 6 fundamental values, which were honesty, trust, fairness, respect, responsibility, and courage, if we remember that our students sitting not only in our higher education institutions, but in our homes and high schools,
they are going to become members of our global workforce. And I'm hopeful that those 6 fundamental values can be put into practice early in those educations, because we want to ensure that we're better off as a global economy. Ok, Mr. Gibbs nos fala que estamos realmente formando cidadãos para o mundo. E ele enaltece, inclusive, que no ensino básico pelo mundo, a coisa está crescendo, a adoção de medidas de proteção à integridade do ensino, e na educação superior é o desafio do momento. Eu queria aproveitar e responder a pergunta do Darwin. Quando nós temos um trabalho que tem a citação e ela foi regularmente colocada, o original nem detecta, não, ele nem aciona como uma ocorrência de plágio. Ele fala que é uma similaridade, mas que está sob citação. O que não pode, obviamente, é fazer um trabalho colcha de retalhos, só de citações, né? Mas não tem punição, né, nesse caso, e mesmo porque a ideia não é punir, a ideia é orientar os alunos a produzirem conteúdo original, né? Então, o caminho é esse, a gente não está colocando lá para não é igual colocar um radar para multar o pessoal que passa inadvertidamente. Pelo contrário, a ideia é que a gente possa chamar sempre o aluno e falar qual o formato correto de colocar uma citação. No caso de tentativa de burla, ele já mostra que houve uma tentativa deliberada de se driblar sistemas, né? Então, os sistemas gratuitos, facilmente, eles são enganados, pelas técnicas aí dos hackers, né? Realmente, a gente não tem como combater o plágio se não tiver uma vigilância. Muito bem colocado a informação, a posição do Darwin, né? Então, devemos tratar a questão desenvolvendo uma nova cultura mesmo, né? Então, é aquele caminho lá que o professor falou, né? Então, envolver professores, num primeiro momento, que não é para fazer uma caça, é para complementar um projeto educacional, e os alunos que, olha, estamos aqui para que vocês aprendam. Simplesmente pegar trabalho de 2 anos atrás e submeter só trocando o nome, essa é uma técnica que vem acontecendo muito, principalmente quando eles percebem que a instituição não está olhando para esse detalhe que é tão importante na formação para quem está querendo criar cidadãos para o mundo. Eu queria agradecer bastante a audiência de vocês. Obrigado, professores. Thank you, Mr. Eric Gibbs. It was a pleasure having you this afternoon. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Martim Castro, Diane J, Isabela, Juliano e todos que estiveram aqui. Não consigo ver o nome de todos. E muito obrigado. Quem puder, nos prestigie na semana que vem. O Juliano estará dando um belíssimo recado, 100% em português. Não tem aqui o momento tradução, ok? Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Álvaro. Thank you, Mr. Gibbs, for the presentation. Pessoal, agradeço a participação de todos, o Mr. Gibbs, que é presidente da Original, e ao Álvaro Venegas, que é fundador e diretor da ENGIE, né, DTP e multimídia, trazendo esse tema tão relevante para as instituições. Eu passei por um mestrado agora,
e eu sei bem como é essa questão, né? E o quanto ela é importante. Gente, eu agradeço demais a participação de todos, viu? Um ótimo evento. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado a todos.